Um dos eixos da educação superior é a pesquisa, juntamente com o ensino e a extensão. A pesquisa contribui na formação do estudante, muitas vezes potencializando talentos que terão vida longa na academia por meio do mestrado, do doutorado e do magistério. Recentemente, alunos do curso de Direito da Facisa tiveram a oportunidade de novamente expor a produção científica desenvolvida no curso. O programa Tema Jurídico de hoje vai conversar com esses alunos sobre suas pesquisas. A violência, especialmente contra a mulher, tem atingido índices preocupantes, provocando estudiosos e pesquisadores sobre as razões contemporâneas do problema. Para falar sobre esse assunto, convidamos a aluna do curso de Direito da Facisa, Anne Isabelle da Silveira. Boa tarde, Anne. Seja bem-vinda aqui ao programa Tema Jurídico. É um prazer ter você aqui conosco para falar sobre um tema que você escolheu pesquisar, né, praticamente na reta final do curso, e discutindo violência contra a mulher. Eu queria que, de uma maneira geral, você colocasse, a partir da tua pesquisa, qual é o cenário local em Campina Grande em relação à violência contra a mulher. Boa tarde, Carla. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui para apresentar esta pesquisa desenvolvida por mim e por minha colega Maria Eduarda, e dizer que essa pesquisa é fruto do Núcleo de Pesquisas em Criminologia e Ciências Criminais da Facisa e tem como orientador o professor Félix Araújo Neto. Gostaria também de registrar o meu agradecimento aos delegados que compõem a Delegacia da Mulher, que nos receberam. E com relação à violência doméstica em Campina Grande, Carla, nós percebemos que a cada dia que se passa, a violência está mais alta, o índice se eleva cada dia mais. Mesmo com medidas que existem para tentar dirimir este problema, é sempre um problema recorrente, um tema muito recorrente na nossa Campina Grande. E os dias da semana que há maior incidência de violência doméstica é o sábado, o domingo e a segunda. Vocês fazem, nesse sentido, alguma indicação, alguma sugestão, apontamento na conclusão do trabalho, no que se refere à abertura de delegacia de proteção à mulher nos finais de semana? Sim, o ideal seria que as delegacias da mulher estivessem no final de semana aberta para atender essa demanda, que é bastante alta, que recai justamente nesses dias. Então, todos os casos que acontecem durante o sábado e o domingo, eles são registrados na central, mas só são encaminhados, dado continuidade na segunda-feira, a partir da segunda-feira. Os acontecimentos, as ocorrências que são registradas no final de semana, ela é registrada no plantão, certo? O que ocorre é que na semana esses inquéritos eles passam para a Delegacia da Mulher, que possui competência para isso. Certo. Dentro da pesquisa, vocês perceberam, com relação às motivações para essa violência, as que são alegadas no discurso do agressor, por exemplo? Sim. Os maiores motivos causadores da violência doméstica são a embriaguez, e que se apresenta como o maior causador da violência doméstica, e o patriarcalismo, que está intimamente relacionado com o ciúme e com a injúria. Apesar de ser arcaico, hoje em dia se vê ainda presente o sentimento de posse que existe do agressor para com sua companheira. Então, o homem acha que é dono da mulher. Então, as vítimas relatam que, por vezes, seu companheiro chega em sua residência e, por ciúmes, começa uma discussão que termina em agressões físicas e psicológicas com palavras de baixo calão, atingindo a mulher. Mesmo em caso da embriaguez, no caso da embriaguez, o que sustenta essa ação violenta é o ciúme em si? Sim. Como consequência, o ciúme, o sentimento de posse que o companheiro tem com sua companheira. Então, o ciúme, ele chega em casa embriagado e acaba atingindo a mulher. Tem um perfil dessa mulher que vai até a delegacia para prestar a queixa?
Sim, as mulheres, por vezes, por temerem o seu companheiro, elas acabam não denunciando. E este é um dos maiores problemas hoje em dia, porque existe a lei, existem as medidas para proteger a mulher, mas a mulher, infelizmente, não por medo, por temerem, elas não vão à delegacia registrar a ocorrência. Que características vocês perceberam dessa mulher que vai até a delegacia para prestar a queixa? São mulheres que possuem bravura, coragem de ir até a delegacia para denunciar os seus companheiros, porque muitas delas elas não têm essa coragem que toda mulher tem. Elas possuem medo, temem os maridos e acabam não indo à delegacia denunciar. E qual é o perfil socioeconômico delas? De que classe social, a faixa etária? Geralmente são mulheres de classe média baixa e com relação à faixa etária de idade das mulheres que vão para a delegacia denunciar, nós não aprofundamos a pesquisa com relação a esse assunto. Certo. A fonte de pesquisa para vocês foi basicamente os registros na delegacia? Sim, nós analisamos, nossa pesquisa tem metodologia bibliográfica e documental, no qual foram analisados 150 inquéritos que foram instaurados de janeiro a março na Delegacia da Mulher de Campina Grande. Vocês observaram na pesquisa a resolutividade de cada caso que chegou à delegacia? Sim, nós temos a Lei 11.340, denominada Lei Maria da Penha, que ela traz as medidas para punir o agressor. Porém, tem o fato, que já foi dito anteriormente, das mulheres não irem à delegacia denunciar por temerem. Mas aquelas que vão à delegacia denunciar, registrar a ocorrência da agressão sofrida, elas abrem a delegacia, o delegado abre um inquérito policial para que seja investigado. Daí, esse inquérito policial passa para as mãos do Ministério Público para ser instaurada a ação penal. Anne, e ainda é recorrente aquela mulher que presta queixa, mas que se arrepende e volta lá na delegacia na tentativa de retirar a queixa? Antigamente, sim, era recorrente as mulheres fazerem isso, Carla. Mas hoje em dia, a ação antes era ação penal incondicionada, hoje a ação penal passou a ser incondicionada. Desta forma, a mulher que vai à delegacia registrar a ocorrência, ela não pode mais desistir da ação penal. Certo. A gente teve uma polêmica recente, a partir de uma pesquisa que foi divulgada, que falava sobre a relação entre casos de violência contra a mulher, especificamente o estupro, e a forma da mulher se vestir. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa polêmica e sobre essa relação, especificamente. Na minha opinião, Carla, da mesma forma que nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito de nos vestir da maneira que quisermos. Desta forma, não há que se falar na vestimenta da mulher de atiçar o homem para que ele cause o estupro nela. Se a mulher se veste daquela forma, é no direito dela de se vestir. Anne, muito obrigada pela sua participação aqui no Tema Jurídico. Parabéns pela pesquisa, né, por esse envolvimento com a pesquisa desde a graduação. E fica à vontade aí para suas considerações finais. Foi uma experiência maravilhosa, Carla, pois nós pudemos ver a realidade da violência doméstica na cidade de Campina Grande e o que a gente deseja é que mais pesquisas sejam desenvolvidas por alunos para que cada vez mais seja aprofundado este tema. Obrigada e parabéns, Anne, pelo trabalho. Obrigada. Vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje e no próximo bloco voltamos com mais tema jurídico, abordando pesquisa sobre violação dos direitos nas maternidades. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda pesquisas acadêmicas desenvolvidas por estudantes do curso de Direito da Facisa. Agora o assunto é parto humanizado e a violação dos direitos nas maternidades. Para conversar conosco, convidamos a aluna do curso de Direito da Facisa, Mariane Souza. Mariane, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Tema Jurídico. É um prazer ter você aqui com a gente para tratar de um tema que você pesquisou, né, recentemente, que é a questão da violência dentro das maternidades. Eu queria que você explicasse um pouco quais são os direitos na maternidade. Primeiramente, boa tarde. Eu agradeço o convite e a oportunidade de poder estar aqui
A pesquisa ela foi desenvolvida em coautoria com Riana Fernandes Amorim e realizada sob a orientação do professor Dr. Marcelo Eufrásio, que é coordenador do curso de Direito da Facisa. As mulheres elas possuem uma vasta gama de direitos que devem ser observados em todos os aspectos da sociedade. Especificamente tratando do ponto no direito nos hospitais, em específico na maternidade, as mulheres elas têm direito a orientações adequadas por meio de informações verídicas e baseadas em evidências científicas. Além disso, uma concepção digna através de uma assistência humanizada por parte do hospital e por parte dos profissionais que vão assistir essas mulheres. Elas também possuem direito a um acompanhante antes do parto, no momento do parto e no pós-parto imediato, além de terem o direito de expressar suas emoções e seus sentimentos livremente. E, além de toda essa gama de direitos, elas ainda possuem o direito à integridade física e moral, que são direitos intrínsecos a qualquer pessoa. Qual foi o universo da pesquisa de vocês? Vocês pesquisaram no ISE? Não, a pesquisa ainda não... A gente ainda vai desenvolver uma pesquisa realmente aprofundada, estudando os casos nas maternidades, inclusive daqui de Campina. Mas o foco da pesquisa foi mais na marcha pelo parto humanizado e a questão dessas reivindicações em face dos direitos que já são conferidos a essas mulheres. Então, vocês trabalharam mais o universo bibliográfico? Exatamente, mas o ponto, assim, da marcha, né? Pelo parto humanizado, das marchas pelos direitos reprodutivos que foram... que desencadearam de junho de 2012 para cá. Tá, e o que é que vocês elencam como pontos principais a partir dessa pesquisa, no que se refere à marcha? Bom, as mulheres elas buscaram reivindicar já todos esses pontos que eu citei e o estopim foi uma denúncia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em face do médico Jorge Francisco, que se posicionou favorável da marcha pelo parto em casa, em um programa de televisão. Qual vai ser o segundo passo no desenvolvimento dessa pesquisa? Bom, a gente pretende fazer um acompanhamento dos partos aqui na região e para saber se eles estão sendo, se os direitos dessas mulheres aqui estão sendo realmente respeitados, e o que elas acharam do tratamento no hospital. Mariane, o direito trata essas violações dos direitos na maternidade como uma violência obstétrica? A violência obstétrica é uma temática nova, é uma discussão tecnicamente nova. Por isso que o direito ele não tem uma legislação específica, como por exemplo, ele tem da violência doméstica, com a Lei Maria da Penha. Então, o que a gente encontra para se basear de direitos das mulheres em relação à violência obstétrica são fragmentos de direitos encontrados em portarias do Ministério da Saúde, em resoluções da Organização Mundial da Saúde, alguns princípios constitucionais, artigos e a própria Declaração dos Direitos Humanos. A gente tem certos avanços, ou você diria que a gente tem avanços no que se refere ao direito das gestantes, e quais seriam esses direitos? Bom, ainda há muita violação em relação aos direitos das gestantes. Um exemplo disso são as elevadas taxas de cesarianas, que compreendem hoje 50% dos partos brasileiros e alçam o Brasil a um dos países que mais realizam esse tipo de intervenção, enquanto que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde não poderia ultrapassar 15%. A própria cartilha do Ministério da Saúde, intitulada Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê, ela aduz que a melhor forma de se parir é o parto normal, e ele é a forma mais segura e saudável de ter filhos e deve ser estimulado por meio de uma assistência humanizada. E a mulher ela tem o direito de saber das razões que a impedem de optar pelo parto normal. Como é que você vê a questão das políticas públicas para o controle dessa violência obstétrica e para o incentivo ao parto humanizado? Bom, foi justamente para que fossem criadas essas políticas públicas que as mulheres saíram em marcha, o que elas chamaram de marcha pelo parto humanizado. E, além disso, um dossiê intitulado Parirás com a Dor foi entregue à CPMI de violência contra a mulher, com denúncias de violência obstétrica e exigências de políticas públicas que visem informar essas mulheres.
a violência obstétrica é um fato e ela deve ser compreendida como uma forma de violência contra a mulher. Entretanto, por ela ser praticada de uma forma minuciosa e por profissionais que deveriam garantir uma assistência, uma concepção digna às mulheres, torna-se questionável se foi um abuso ou um mero procedimento, o que confere uma maior periculosidade a essa forma de violência, porque ela adentra na consciência da sociedade como algo normal, só conhecendo da dor e do drama pelo qual a mulher passou, a própria vítima e as pessoas do seu convívio. Aqui em Campina Grande, por exemplo, nós temos a questão da violação do direito da parturiente em ter um acompanhante no momento do parto. Na maioria dos hospitais públicos aqui da cidade, não é permitida a entrada, enquanto que a Lei 11.108/2005, ela garante que fica obrigatório as redes do SUS e as redes conveniadas a permitirem a presença de um acompanhante que será indicado pela mulher. Mas esse é um dado que você traz ainda empírico, considerando que você disse que ainda não foi a campo. Isso. É um dado empírico de algumas experiências de pessoas próximas que relatam não poderem, não terem acesso a um acompanhante no momento do parto em alguns hospitais públicos aqui de Campina Grande. Essas mobilizações, como a Marcha pelo Parto em Casa, a Marcha pelo Parto Humanizado, elas são capazes de uma transformação político e social, pois elas compreendem a forma mais poderosa de ação coletiva e, com frequência, as leis e políticas, elas são modificadas como resultado dessas mobilizações. Certo, Mariane, parabéns pelo trabalho. E aí a gente abre espaço para você fazer as suas considerações finais. Bom, gostaria de dizer que almejamos uma mudança no cenário da maternidade e para as mulheres que quiserem se informar um pouco mais sobre o parto humanizado, sobre os seus direitos no momento do parto, para que elas não vão leigas para o momento da sua concepção, tem um grupo aqui em Campina Grande chamado Gestar e Maternar, que se reúne quinzenalmente no Parque da Criança, e o link é www.facebook.com/gestar e maternar CG. E lá elas podem aparecer nessas reuniões e serem um pouco mais informadas sobre seus direitos. Tá joia. Vamos para mais uma pausa e em seguida voltamos com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico de hoje. Não saia daí, é um minuto só. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico, agora falando sobre violência e cidadania, efeitos da vulnerabilidade social das classes menos abastadas. Trabalho defendido no Congresso Direito e Cidadania pelas alunas Ana Luísa Quirino e Elis Formiga Lucena, ambas da pós-graduação da UEPB. Quem está aqui conosco é Elis, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente aqui no Tema Jurídico e trazendo um tema que vocês estão se debruçando na pesquisa, né, que foi apresentado no Congresso. E, para começar, eu queria saber, Elis, qual é o perfil das pessoas consideradas passíveis de vulnerabilidade social? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Foi com muita satisfação que eu e a minha colega, Ana Luísa Quirino, né, é a coautora desse trabalho que foi apresentado no Congresso Direito e Cidadania, bem organizado pela Facisa. Nós tivemos a orientação da professora Milena Mello, mas esse trabalho que foi apresentado no Congresso, ele é fruto de um trabalho, né, que numa perspectiva macro, né, ele surge de uma pesquisa que está sendo feita para a dissertação do mestrado, e lá eu tenho a orientação do professor Luciano Albino, e a gente tenta trabalhar nessa pesquisa com a inter-relação entre violência, vulnerabilidade e desenvolvimento. E aí a gente insere o contexto no qual está inserido esse trabalho que a gente apresentou no Congresso de violência e vulnerabilidade, ele está imerso naquela questão de que a forte concentração de renda, né, nas mãos de poucas pessoas, gera uma maior exploração da maior parte da população, e essa situação, ela gera uma situação de vulnerabilidade, né, de fomento a fragilidades sociais. E nesse sentido, a gente entende que a vulnerabilidade, ela se caracteriza por ser aquela deficiência, né, de capacidade, de condições mínimas de vida, como moradia, saúde, alimentação, educação, e é dessa maneira que a gente caracteriza a vulnerabilidade e as pessoas que estão passíveis, né, como a sua pergunta foi também colocada, as pessoas que estão passíveis a serem vítimas dessa situação. Uhum. Dentro da pesquisa, vocês fazem algum link
com essas pessoas que estão dentro de uma classe social menos favorecida, mas que estão dentro também do grupo beneficiado com as bolsas família. Se há algum link com isso e se elas, de alguma forma, estão conseguindo ultrapassar essa barreira ou, pelo menos, enfrentar de uma outra forma essa vulnerabilidade? Não, a gente não faz especificamente na pesquisa link com pessoas beneficiadas com as bolsas que os governos eles oferecem. Mas a gente entende, em nenhum momento a gente pretendeu tratar, né, a pobreza em si como um fator determinante para a criminalidade. Não foi esse o nosso intuito, né, por mais que tenho pessoas que trabalhem com a ideia de que seria uma causa natural, né, o fato de ser pobre e a incidência do índice de criminalidade naquele local. Não foi essa a nossa intenção. O que foi que a gente viu? Né? A gente vê que, uma vez que a gente vive numa ordem macroeconômica, né, em que 15% da população detém 85% da renda, essa situação, inegavelmente, faz com que as pessoas, né, que são vítimas dessa situação, né, que estão marginalizadas, elas buscam, na verdade, na criminalidade, uma saída, né, para garantia, né, de dinheiro, de bens de consumo, para que elas possam ascender a uma existência socialmente reconhecida. O crime seria o caminho mais rentável, mais rápido, mais imediato, para tentar sair de uma situação que não se deseja estar. Seria isso? A gente está trabalhando com a ideia de que a violência e a criminalidade não tem essa relação natural, não tem essa relação direta, mas que seria inegável, né, que muitas vezes a gente vai identificar que as pessoas que tendem à criminalidade, e aí eu vou falar criminalidade no nível, por exemplo, de crimes contra o patrimônio, né, roubo e furto, não estou falando de tráfico de pessoas, certo? Essas pessoas, elas são tidas, né, como essas que estão à margem da efetiva prestação de direitos de garantia, de direitos de cidadania. Então, eu tenho até alguns dados interessantes do Ministério da Justiça, em que a gente pegou que a maior parte, né, 52% da população que hoje está interna no sistema prisional brasileiro, ela lá está, né, essa população lá está porque eles praticaram crimes contra o patrimônio. Né? E dentro dessa situação, 83% praticaram roubo ou furto e apenas 6,1% latrocínio. Então, isso nos leva a uma conclusão de que crimes com maior reprovabilidade, né, como homicídio, tráfico de pessoas, tráfico de drogas até, eles não são punidos efetivamente na mesma medida em que o crime contra o patrimônio é. Né? A gente vê também como dado que consta lá no site do Ministério da Justiça, que jovens, efetivamente jovens, negros e pardos, eles são os alvos, né? São as pessoas que efetivamente estão mais ligadas a esse processo criminalizatório, né? Esse processo de seletividade que a gente, infelizmente, observa que o sistema penitenciário brasileiro ele tem. Quer seja como vítima, quer seja como autor de violência e da criminalidade. Exatamente. Não unicamente os que praticam os crimes, mas também os que sofrem, né, os crimes que a gente vê que acontece dia após dia. Essa cara da vítima dessa violência e do autor também dessa violência está, como você colocou, muito próximo dessa questão sobretudo, de etnia, né? Eu não sei, gostaria de saber se vocês percebem também uma questão de gênero. Por exemplo, como é que está a presença das mulheres nesse tipo de problema? Os dados que o Ministério da Justiça apresentam, eles apontam que a maioria está entre jovens, né, 18 a 29 anos, mas a grande maioria a ser presa, né, a ser colocada interna no sistema penitenciário brasileiro ainda é de homens, certo? Então, a questão de gênero, nesse caso, ele funciona como alvos, né, como sujeitos ativos dos crimes, né, que têm maior punibilidade por parte do Estado, ainda se encontram os homens, certo? Mas a gente vê também que a questão da educação ela aparece com muita ênfase nesse caso, porque tem um dado de que 77% da população, do perfil da população carcerária, ela é
77% não atingiu o nível fundamental, o ensino fundamental. Daí também um projeto que a própria UEPB desenvolve, que é o da educação dentro do presídio, né? Para ir correndo atrás dessa lacuna, né? Exatamente, porque se a gente coloca, né, que vulnerabilidade, a gente tenta entender como é que vulnerabilidade e violência eles têm uma certa ligação, a gente pode entender que, por vulnerabilidade se caracterizar como essa ausência de estado social, essa ausência de condição mínima de existência, como moradia, educação, parecem que esses dados do Ministério da Justiça, eles vêm comprovar essa nossa ideia, né? O fato de serem pessoas jovens, negras, né? A maioria pardas, pessoas com educação de baixa qualidade, né? Muitas vezes condições de moradia ínfimas anteriormente à prática dos delitos. Essas situações, elas parecem ter realmente, ao final, uma interconexão. Que, então, políticas públicas, vocês, a partir do estudo que estão fazendo, apontariam como sendo importantes para tentar minimizar essa vulnerabilidade? Bem, a gente entende que qualquer projeto de tentativa de redução da vulnerabilidade social, ele precisa, né, ele não pode dispensar de jeito nenhum, um interesse por parte do Estado de que as políticas públicas elas prezem pela figura, né, do elemento humano. Uma vez que o elemento humano ele é pressuposto basilar do nosso fundamento constitucional da República Federativa do Brasil, ou seja, a dignidade da pessoa humana, se não houver uma especial atenção voltada para essa figura do elemento humano, a gente entende que a vulnerabilidade social ela não vai ser definitivamente corrigida. Não se sustenta. Não se sustenta. E aí, enquanto se prezar muito por crescimento econômico, sem olhar para o desenvolvimento humano e social, a gente entende que esse processo está fadado a um insucesso. Elisa, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente e a gente abre espaço agora para as tuas considerações finais, não esquecendo de parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Como eu falei no começo, eu gostaria de reiterar o agradecimento pelo convite e eu entendo que é fundamental que a gente discuta essa questão de vulnerabilidade, de violência, uma vez que um dos fatores que ensejaram essa pesquisa foi justamente o inegável aumento dos índices de criminalidade que a gente vem observando nos últimos tempos, né? Então, eu deixo aqui o espaço aberto à discussão e quem quiser nos procurar, né? E tiver alguma contribuição, inclusive, para fazer com a nossa pesquisa, que fique à vontade. Mais uma vez, agradecer. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.